aquele que era, aquele que é e que há de vir, exalta o Rei da Glória no ambiente de glória, no ambiente de glória. Anjos e homens exaltam o Rei da Glória no ambiente de glória, no ambiente de glória. Anjos e homens exaltam o Rei da Glória. Seja exaltado, te adoramos. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da Glória. Anjos e homens exaltam o Rei da Glória no ambiente de glória. Oh! Anjos e homens exaltam o Rei da Glória no ambiente. Aquele que era, aquele que é e que há de vir, aquele que era, aquele que é e que há de vir, exalta o Rei da Glória no ambiente de glória, no ambiente de glória. Anjos e homens exaltam o Rei da Glória no ambiente de glória, no ambiente de glória. Anjos e homens exaltam o Rei da Glória. Aleluia! Aleluia! Glórias a ti, Jesus! Tu és maravilhoso, Deus! Oh Senhor, nós te amamos! Nós te amamos e estamos aqui para te adorar essa noite. Recebe o nosso louvor, Jesus! Tu és maravilhoso! Nós te amamos, te amamos, te amamos! Aleluia! É maravilhoso esse lugar, amados. Esse ambiente de glória que nós buscamos o Espírito Santo e Ele produz. Ele nos usa para Ele produzir um ambiente com Ele mesmo. É maravilhoso. Aleluia. Isso que nós podemos fazer na nossa vida, tanto aqui na reunião pública quanto nas nossas casas, isso é um dos maiores presentes que Deus nos dá, amados. Nós temos que aproveitar muito, muito, muito isso. Amém? Glória a Deus. Pode sentar então, irmão. Aleluia.
Que maravilhoso é. Bom, é a primeira vez que eu estou aqui, então eu preciso me apresentar. O pastor não quis me apresentar, eu vou me apresentar. Sou Rogério Camargo. Confesso que não achei que o pastor ia me chamar para pregar esse ano ainda, achei que ele ia me chamar para pregar só o ano que vem. Aí no sábado, na sexta-feira, ele falou para mim, olha, tem uma palavra para quarta? Eu falei, tenho. Imediatamente, né? Só que eu nem tinha nada, viu, irmãos? Ó, foi uma inverdade, sabe, pastor? Tenho várias pregações, né? Mas como nós estamos vivendo um tempo novo, aí eu não queria ministrar nada que fosse antigo. Deus fez tudo novo, Deus está fazendo tudo novo. Amém? Glória a Deus. Bom, então eu quero convidar você que trouxe a sua Bíblia, ler comigo o Evangelho de João, o Evangelho segundo João, no capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. Amém? Versículo 2 e 3. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Amém? Coloque a mão sobre o seu coração, sobre sua Bíblia. Pai, nós estamos aqui diante da Tua santa, poderosa, maravilhosa palavra. Ela é mais cortante do que faca de 2 gumes e penetra até o ponto de separar juntas e medulas, alma e espírito, ou melhor. E ela é apta para discernir os pensamentos, os propósitos do coração. E, Senhor, nós nos entregamos totalmente a ela essa noite. Faz, Espírito Santo, o que Tu quiser, em nome de Jesus. Amém. Nunca na história da igreja existiram tantas igrejas pelo mundo. Nunca. Onde você vai, eu acho que hoje em dia, que deve ter, principalmente no Brasil, deve ter mais igreja do que bar. Você vai numa quadra, você vê 2, 3 igrejas e um barzinho lá escondido lá no meio, atrapalhando, né? Mas é notório, esses dias eu estava numa cidade e eu estava caminhando no centro da cidade, caminhando e parei numa esquina e daí passaram pessoas falando. E a gente que é crente, né? Imediatamente eu já percebi o vocabulário crentez deles. E aí um falando, ia contando, uma senhora ia contando para outra que Deus estava abençoando a vida, que Deus estava fazendo milagre, que Deus estava fazendo acontecer na vida dela. E eu percebi que elas eram crentes, e aí eu comecei a pensar, como tem crente, né? Como tem igrejas e como tem crente. É incrível, o Brasil já tem mais de 40 milhões de crentes. Nessas últimas eleições aí, os crentes deram uma resposta. Não é verdade? Mas, apesar de ter tanto crente, de ter tanta igreja, o que nós vemos no meio de todo esse movimento é que muitas pessoas, elas vêm a Deus, elas vêm à igreja, elas buscam por interesses diferentes. Umas buscam por bênçãos, cura, vitória. Não é errado, é legítimo.
Deus, Ele quer nos abençoar, quer nos curar, quer nos dar vitória, quer mover na nossa vida, sim, nós devemos sim buscar a Ele, porque nele está tudo, nele estão todas as nossas fontes. Então nós temos que buscar nele, e ainda falar para Ele, olha Deus, nós estamos buscando somente no Senhor, nós não temos outras fontes não. É só o Senhor que nos interessa, e se vier de outra fonte a gente não quer. Isso não é errado. Mas buscar vitória, bênçãos, curas, essas coisas, elas não nos mantêm em Deus. Por mais que você seja curado, que você seja liberto, que você tenha vitórias na tua vida, essas coisas não nos mantêm em Deus. Muitas pessoas nós vimos e conhecemos que depois de receberem alguma bênção, alguma cura, alguma ação divina na vida, alguma ação de Deus na vida, acabaram que hoje estão longe dos caminhos de Deus. Estão longe de Deus. Por que isso? Porque falta de fato vida com Deus. Vida com Deus. E uma palavra que é dita muito aqui pelos pastores, me chamou muito a atenção. Pastor Célio, quando primeira vez que nós conversamos, ele falou uma coisa para mim que me marcou. Ele não sabe, mas ele me marcou. Ele falou para mim, se ativa, irmão. Eu falei, se ativa, irmão. Tá bom. Aí depois aqui, pastor Mauro, os outros pastores que pregam aqui, a irmã Asli também, existe aqui dentro das pregações, do que é falado aqui profeticamente, essa palavra, amados, existe, está embutido na pregação desta casa. Na palavra profética dessa casa está embutido isso. Se ativa, irmão. Se ativa, irmão. Olha para o irmão que está ao teu lado aí e fala para ele, se ativa, irmão. Se ativa, irmão, nós devemos nos ativar. E é engraçado como que uma palavra basta para mover no nosso interior. Às vezes nós ouvimos uma pregação longa, uma pregação inteira, extensa, e lá no finzinho uma palavra toca o teu coração. A palavra tem poder mesmo, é assim que funciona. Quando, por exemplo, o Senhor quis que Josué fosse levantado, quis levantar Josué, ele falou, Josué, somente ser forte e corajoso, que eu serei contigo. Seja forte e corajoso, que eu serei contigo. Uma palavra simples, uma palavra rápida de Deus para o coração de Josué transformou ele em um grande guerreiro. Quando Jesus passou e ele estava levantando seus discípulos, ele encontrou Levi. Levi era um cara totalmente perseguido pelos judeus. Porque ele, apesar de judeu, ele trabalhava para o inimigo, ele trabalhava para Roma, ele recolhia impostos dos judeus para Roma. Então ele era assim uma pessoa não grata mesmo, uma pessoa não grata lá em Israel, lá em Jerusalém. Mas Jesus passou por ele e falou, vem, uma palavra somente. Levi levantou e foi. Teve a vida totalmente transformada e 2000 anos depois nós não falamos mais de Levi, nós falamos de Mateus. Uma vida transformada. Palavras. Amém? No texto que nós lemos, em João 21, nesse texto nós vemos Pedro com 6 discípulos e eles estão tendo uma atitude normal nos tempos de hoje. Eles já haviam vivido 3 anos e meio com Jesus, já haviam experimentado muitas coisas com Jesus. Jesus já havia morrido, ressuscitado, já havia aparecido para eles 2 vezes. Eles eram homens de experiências, muito mais experiências do que nós. Mas mesmo assim bastou Jesus
se afastar, bastou Jesus não aparecer mais para eles por alguns dias. Alguns dias. A palavra diz que Jesus falou com eles logo no domingo da ressurreição, falou com eles depois, 8 dias depois, falou com eles daí nesse texto de João 21, alguns dias depois, não sei bem quantos, mas no máximo, vamos chutar 30 dias depois. Bastou o Senhor ficar um tempo longe deles, eles não terem mais a presença física de Jesus perto deles, eles já estavam se desativando. Desativando. Essa é a palavra. O que estava acontecendo com eles. Pedro, ele viu tantas coisas do Senhor, ele viu curas, ele andou sobre as águas, sobre a voz de Jesus, ele viu pessoas paralíticos andando, ele viu Moisés e Elias no Monte da Transfiguração, ele viu coisas tremendas, inimagináveis para nós. Ele viu até a sogra dele sendo curada, coisas tremendas. E aí, Jesus deixa de ir um pouco ter com Pedro. O que acontece? Pedro já começa a pensar, acho que quando ele me chamou para ser pescador de homens e deixar de ser pescador de peixes, acho que esse tempo passou. Agora eu vou voltar a ser pescador de peixes. Pedro já havia sido salvo pelo poder da cruz, pela obra de Jesus na cruz. Pedro já havia sido ativado. Pedro já havia sido ativado. Ele era o Pedrão. Ele estava sempre com Jesus. Precisasse, ele puxava da espada também. Ele estava ativado. Ele era 100% Jesus. Ele deixou a família, ele deixou a sogra, deixou toda a família lá e ele foi seguir Jesus. Ele era um cara ativado. E como que por alguns dias que Jesus não esteve com ele, ele começou a se desativar. Porque eu fui ver no dicionário ativado. A pessoa ativada é aquela pessoa que ela pega uma missão, ela pega um propósito e ela entrega a sua vida naquilo, ela segue fazendo aquilo, custe o que custar. Ela o propósito da vida dela é aquele e ela vai. Só que Pedro, ele já começou a mudar de propósito. Desativou dentro do coração de Pedro alguma coisa. E isso acontece muito conosco, amados. Na igreja do Senhor. Nós somos 40 milhões de evangélicos. 40 milhões de evangélicos. Dentro desses 40 milhões, quantos estarão ativados ainda? Quantos que estão ativados, irmãos? Quantos aqui, na nossa realidade, no nosso contexto de igreja Mevan, estão ativados? Estão realmente em atividade com o Senhor? Eu não sei porquê, mas alguns vão desativando como Pedro. E nós precisamos entender. Isso é o principal. Depois que a gente tem a salvação, depois que a graça alcança o nosso coração, depois que nós temos uma experiência com Deus, nascemos de novo, nós temos que entender quem realmente nós somos e de que realmente nós precisamos. Porque se nós não entendermos muito bem isso, de fato, como é, nós não vamos conseguir nos manter ativados. A pessoa ativada é aquela pessoa que nasce de novo. Nós temos que continuar por aí.
A pessoa ativada é aquela que nasce de novo. Lá em João capítulo 3, nós temos uma conversa de Nicodemos com Jesus. Nicodemos chega a visitar Jesus à noite porque ele não era ativado. Então ele tinha vergonha de estar com Jesus, do que as pessoas iriam falar. Então Nicodemos foi falar com Jesus e ele fala com Jesus, chega e diz para Jesus: olha, mestre, já chega chamando Jesus de mestre, ou seja, já chega se entregando para Jesus. Mestre, nós sabemos, eu sei que tu és da parte de Deus, porque ninguém que não seja da parte de Deus faz os milagres, os sinais que tu fazes. Ele já chega falando assim com Jesus. Jesus interrompe ele antes que ele faça alguma pergunta e diz para ele: importa-vos nascer de novo. Porque ninguém que não tenha nascido da água e do Espírito verá o reino dos céus. Então, Nicodemos, ele sendo um mestre da lei, sendo doutor da lei, ele era a sumidade em Bíblia, ele entendia de Bíblia, ele estava sempre no templo, ele era líder religioso, mas ele era morto. Ele era morto. Ele precisava nascer de novo. Quanto desses 40 milhões de evangélicos brasileiros não precisam nascer de novo? Não estão dentro das igrejas desativados, precisam ser ativados pelo Senhor. Precisam ser de alguma forma tocados pelo Senhor a ponto de eles realmente não terem mais nada na sua vida que importe mais do que o Senhor. Do que esse ambiente de glória produzido pelo Senhor em momentos maravilhosos. Hoje foi um dia difícil. Nós estávamos orando ali em cima, acho que todos estavam orando no mesmo sentido. Cansaço, pesado. Eu separei a tarde para mim preparar a palavra, buscar a Deus, me consagrar, buscar a Deus. Foi a tarde que o meu telefone mais tocou. Faz 3 meses mais ou menos, ou 4 que eu não prego. Aí o pregador, ele sempre tem uma preparação diferente, né, pastor? Então fazia tempo que eu não fazia isso, não tinha isso. Eu trabalho com vendas. O meu telefone não parou de tocar. Não parou de tocar. Claro que eu não atendi nenhum. Mas para a gente ver as coisas como elas são, as coisas espirituais como elas são, quando você está ativado, não é só você que está ativado, o mundo espiritual, que ele sempre é ativado, ele também vai agir, Deus agindo a teu favor, nas tuas lutas, nas tuas guerras, e o inimigo agindo, querendo te destruir, te desativar. Essa é a grande luta que travamos todos os dias. Amém? Ao nascermos de novo, nós somos ativados. Então, depois de ativados, nós temos que nos reativar constantemente. Amém? Repete comigo. Temos que nos reativar constantemente. Por isso que cristãos nominais, eles não são cristãos ativados. E se essa mensagem tivesse um título, ela seria Ativados e Reativados à Constância do Evangelho. Amém? Nós já vimos então como nós somos ativados e agora vamos ver como que vivem os cristãos ativados e o que pode desativá-los. E por fim nós vamos ver como que nós nos reativamos. Ok? Alguns exemplos de como vive um cristão ativado. Lucas 24:49, se você quiser abrir. Mas
Não precisa, porque Lucas 24:49 é Jesus dando uma ordem aos discípulos. Ele diz: fiquem reunidos e busquem o poder. Em outras palavras, é o que ele diz. Ele diz: fiquem na cidade e não saiam daí, enquanto do alto não forem revestidos de poder. Então é uma ordem que Jesus dá para os seus discípulos ativados. Eles obedecem e perseveram. Eles imediatamente, ao receber essa ordem, fiquem aí e não façam nada, só façam alguma coisa, só se mexam quando vocês do alto forem revestidos de poder, receberem poder de mim. A consequência dessa obediência desses discípulos está lá em Atos capítulo 2. Pedro, ele depois de ser ativado por Jesus novamente, ele começa a reunir pessoas, e ele reúne 500 pessoas. E eles vão lá e provavelmente alugam algum lugar bem grande para 500 pessoas, e ficam lá orando e buscando a Deus, e cantando louvores, e intercedendo e salmodiando, e ficam lá, e vai passando os dias. Esses 500 no segundo dia já eram 400, no terceiro dia já eram 300, no sétimo dia já eram 200, chegou o 10º dia, eram 120 apenas. Foram desativando. As pessoas foram desativando, ficaram somente 120 que estavam ativados. E é nesse momento que eu vejo a primeira sala de oração da história da igreja, pastor. 120 discípulos de Jesus realmente ativados. Eu acredito assim, ó, que quando o Espírito Santo veio, a coisa foi tremenda demais. Mas antes do Espírito Santo vir, eu imagino que estivesse tremenda também, porque estavam os 120 ativados. Eles estavam lá ansiando, buscando a presença de Deus. Eles desejavam que Deus viesse e fizesse alguma coisa e tocasse a vida deles, e enchesse eles, e alguma coisa acontecesse com eles. E eles esperaram 10 dias. Obedeceram e perseveraram. Quantos de nós queremos ser ativados? Quantos de nós queremos o poder de Deus? Quantos de nós perseveram? Quantos de nós têm uma busca constante, incessante e poderosa? Aquela busca real do poder de Deus. Não é a oraçãozinha aquela que a gente vai dormir e daí ora a Deus e acorda de manhã dizendo amém, porque dormiu no meio da oração. Não é. É aquela busca por algo de Deus. Queremos algo de Deus? Queremos. O que fizemos? Pouco. O Senhor, Ele tem maravilhas para nós. Ele tem coisas grandes para nós. Ele tem coisas tremendas para esses jovens. Se você tivesse um vislumbre dos planos de Deus para a tua vida, do que Deus tem preparado para ti, do que está lá no coração de Deus pronto para entregar para você, você iria ficar 10 dias, 20, um mês. Você iria buscar o Senhor de uma forma intensa, até que Ele entregasse, como Jacó. Jacó não largou o Senhor enquanto Ele não o abençoasse.
Não, eu não vou te largar, eu estou desesperado, eu quero que tu me abençoe, tu precisa me abençoar. O Senhor falava, sai. Ele falava, não, de jeito nenhum. Daqui eu não saio sem tu me abençoar. Nós fizemos isso no nosso dia a dia, na nossa vida. Obedecer e perseverar. Assim vive um cristão ativado. Um cristão ativado, ele também vive unido ao corpo em oração. Atos capítulo 12 conta um momento em que Herodes prende Pedro, o apóstolo Pedro, que estava lá ativado, muito ativado, lá nas ruas de Jerusalém, pregando o evangelho, curando pessoas, abençoando vidas, falando do amor de Deus. Herodes chega, prende ele, coloca ele guardado com 16 soldados. Ora, o homem era um pregador, um homem que só pensava o bem para as pessoas, porque que precisava de 16 pessoas para guardar ele. A igreja ficou sabendo. A igreja ativada ficou sabendo que ele estava preso. Foram todos para o joelho, se reuniram e começaram a orar e clamar ao Senhor. Deus, liberta o Pedro, Senhor, manda, faz alguma coisa, liberta ele, Senhor. Toda aquela igreja ativada em oração. O Senhor foi lá, enviou um anjo, tirou Pedro de dentro dos 16 soldados, sem que sequer eles percebessem. O Senhor não precisou levantar a espada contra aqueles soldados, simplesmente tirou ele, Pedro, de lá e o libertou. Amados, uma coisa nós temos que entender: a oração, ela tem poder. A oração ativa de um cristão ativado, ela tem poder. Então, se você tem problemas, se você tem alguma coisa para resolver, se você tem algo que esteja preso, algo que esteja precisando de libertação, nem 16 soldados vão manter ele preso. Nem 16 demônios vão manter o filho nas drogas, o pai no alcoolismo. Não vai manter. Se você for um crente ativado e buscar em oração ao Senhor, Ele faz. O cristão ativado, ele evangeliza em tempo e fora de tempo. Atos capítulo 16, versículo 19, conta sobre Paulo e Silas, que eles estavam presos lá no cárcere interior, pior do que Pedro, estavam numa situação pior do que Pedro. Estavam os dois jogados lá no cárcere interior, com frio, num lugar úmido, num lugar escuro, num lugar sujo, cheio de outros presos. E lá os dois murmuravam e murmuravam e murmuravam. Será? Eles cantavam louvores a Deus. Cantavam louvores, oravam a Deus e agradeciam a Deus porque eles estavam naquele lugar e eles podiam pregar para aqueles presos. Porque eles saíram de casa para pregar. Eles saíram de casa para servir ao Senhor. E a forma que eles tinham para servir ao Senhor naquele momento era evangelizar aqueles presos e aquele carcereiro. E com a vida de Paulo e Silas foi salvo todos aqueles presos e ainda o carcereiro e a família do carcereiro, porque eles viviam ativados. Nós chegamos frente aos problemas e o que acontece? Esmorecemos, caímos, ficamos fracos, nos entristecemos, nos desativamos. Se você tem luta, amado,
você tem vitória. Se você tem luta, você tem um Deus que luta por você. Basta você buscá-lo, que Ele vai dar vitória. Amém? O cristão ativado, onde vai, ele impacta vidas. Nós temos uma vizinha na nossa casa que a gente sabe que ela tem os problemas dela e ela não conhece a Deus e ela nunca despertou interesse. Só que nós vivemos lá e damos um bom testemunho, procuramos dar um bom testemunho. E sempre temos louvores na nossa casa, sempre. E ela ouve. Aí tamanha foi a nossa surpresa que sábado à tarde, começou um louvorzão na casa dela. Ou seja, alguma coisa está acontecendo. Nós estamos orando, nós estamos dando bom testemunho, nós estamos evangelizando. Alguma coisa está acontecendo, talvez não seja nem nós que pregue para ela. Mas o simples fato de estarmos ali próximos dela, o Senhor está tocando. O Senhor nos usa para evangelizar, em tempo e fora de tempo. Amém? Algumas coisas agora que podem desativar a nossa vida espiritual. Além do pecado, é claro. Porque o pecado, ele desativa a vida espiritual. O pecado, ele destrói a nossa vida. Mas tem coisas que não são pecado e que podem sim desativar a nossa vida espiritual. Uma delas é o medo. Muitas pessoas vão se desativando por medo. Porque o medo, ele gera um sentimento de impotência. E nós vamos ficando fracos, vamos nos sentindo impotentes. Achamos que não conseguimos vencer e tudo se torna difícil. Tudo acaba sendo, os problemas acabam se tornando muito maiores do que realmente são. E nós vamos nos acovardando e vamos sendo desativados. Vamos nos desativando. 1 Reis, capítulo 19, conta que Elias, após vencer 850 profetas, ele teve medo. E aí ele se desativou. Ele acabou se desativando. Nós não podemos ser reféns do medo. 1 João 4 diz que Deus é amor. E logo mais adiante diz que o amor lança fora todo medo. Então, se nós temos o amor vivendo dentro de nós, como que nós vamos sentir medo? Se a palavra diz que o amor lança fora todo medo. Nós temos que vencer o medo com o amor. Temos que dar um basta nisso, temos que dar um basta em nos acovardarmos para situações pelo medo. Amém? Outra coisa que desativa a culpa. O diabo é perito em acusar coisas do passado. Coisas que você já se arrependeu. Joga fora. Esquece. Já arrependeu, já confessou ao Senhor, já retribuiu quem foi, já consertou com quem foi atingido. Esquece. Joga fora, deixa lá no mar do esquecimento, como Deus diz, e se ativa de novo, amado. Não fica pensando que você ficar remoendo vai te dar alguma vitória, uma solução nisso. Esquece. Vida é para frente. Amém? Outra coisa que nos desativa na nossa vida espiritual, distrações. Distrações nos desativa. Quantos de nós já não pegamos um celular para dar uma olhadinha em uma mensagem e quando olhamos de novo passou meia hora? É normal. E aí essa meia hora que você podia estar buscando ao Senhor já passou.
E quando não é, bem mais. Quando não é, a tarde toda. Então, distrações, coisas que tiram do foco. Então nós temos culto hoje, mas o culto é às 19 e o Grêmio joga às 19. Ou o Grêmio joga às 18. Então daí não dá, né? Como é que eu vou perder o jogo do Grêmio? Aí fica ruim. Então, amados, são coisas que acabam não é pecado, só que acabam desativando a nossa vida espiritual. Davi, o grande rei Davi, ele teve a vida espiritual dele desativada porque ele estava lá descansando das guerras, tranquilão, e daí Batseba distraiu ele. Ele desfocou de Deus e olhou para Batseba e pronto, acabou. Teve sérios problemas no reino dele, simplesmente por distrações. O tempo também é uma coisa que acaba desativando muito a nossa vida espiritual, de duas formas. Uma, o demorar de Deus. O demorar de Deus, ele pode gerar ingratidão. Quando Deus demora, você busca em Deus alguma coisa e Deus demora. E Deus vai demorando e vai demorando, porque Deus está trabalhando na nossa vida. E aí, como vai demorando muito, você acaba alimentando um espírito de ingratidão dentro de você. E já começa a esquecer de todas aquelas bênçãos e maravilhas que Deus já fez na tua vida. E já não lembra mais disso tudo e só fica focado naquela situação. E aí gera ingratidão dentro de você e com isso gera tristeza. E uma coisa é certa, irmão. O nosso cérebro, ele não consegue conviver com tristeza, com ingratidão, ou melhor, e alegria. Ele não consegue. Se você for ingrato, se você tiver dentro de você um espírito de ingratidão, você não vai ter alegria. A gratidão e a tristeza, elas não podem habitar a mesma pessoa. Então você tem que escolher uma. Eu aconselho você escolher a gratidão. Amém? E a falta de Deus, ela também, a falta de tempo com Deus, ela também, ela desativa a nossa vida espiritual. Porque ela gera uma coisa chamada negligência. Negligência, nós negligenciamos o Senhor. Nós negligenciamos o nosso relacionamento com Deus. E aí Deus fica nos chamando, e nós ficamos negligenciando Ele, deixando Ele de lado, e o tempo vai passando. No começo você não desativa rapidamente, você nem percebe. Mas o tempo vai passando, e daqui a um pouco você está desativado no Senhor. Você não faz mais nada, você não ora, não lê, não vem a culto. Desativado pelo tempo. E o tempo, ele é inimigo da paixão. O tempo, ele é o inimigo da paixão. Então no começo nós temos aquela paixão maravilhosa por Jesus, aquela paixão maravilhosa por estarmos na presença dEle, e fizemos tudo, e damos tudo para estar na presença dEle, mas o tempo vai passando, e daqui a um pouco nós já não achamos tão necessário isso para nós. E aí a gente vai diminuindo o nosso relacionamento com Deus. Por isso que o nosso relacionamento com Deus não pode ser baseado na paixão. O nosso relacionamento com Deus, ele tem que ser baseado no amor.
Porque se nós formos ver o primeiro mandamento, Mateus 22, 37, o primeiro mandamento não é se apaixonará por Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Não é se apaixonará. É amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua força, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Amar. Depois, o Espírito Santo, ele coloca a paixão no teu coração. E renova, e aí renova, e essa paixão nunca acaba. Esse primeiro amor, na verdade, nunca acaba. Se você renovar, ele nunca acaba. Mas primeiro tem que ser baseado no amor. Amém? Agora vamos ver como nós nos reativamos, e daí vamos parar por aqui. Na verdade, para nos reativarmos, então nós vimos como que nós nos ativamos, vimos que nós podemos ser, como vive um cristão ativado, vimos que nós podemos ser desativados, e agora nós vamos ver então como que quando desativados nós nos reativamos. Não existe nenhuma receita, não existe nenhuma fórmula que seja diferente para pastores ou para leigos. Não existe uma receita para a pessoa que converteu hoje e para uma pessoa que tem 30 anos de convertido. Não existe. É a mesma receita para todos. É a mesma atitude para todos. Abre a sua Bíblia em Efésios 5, 14 a 21. É o mesmo para todo mundo, amados. Amém? Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E aí a receita, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos é em todo tempo, é todos os dias, é toda hora, é agora, é amanhã, é depois de amanhã, é semana que vem. E como? Ainda ensina como. A partir do versículo 19, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Só isso precisa, é simples, para que nós possamos nos reativar, porque até o apóstolo Pedro precisou se reativar. Todos precisam. Nós somos ativados quando nascemos de novo, mas depois, com o tempo, com o andar da nossa vida, nós precisamos ser reativados. Em João 20, 22 a 23, se você quiser ler. João 20, 22 e 23. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se los retiverem, são retidos. Mas o que interessa aqui nesse texto mesmo, para o nosso estudo de hoje, é que Jesus, antes mesmo de enviar o Espírito Santo lá em Atos, ele já havia enviado, ele já havia, como ele diz aqui,
soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Ele já havia soprado o Espírito Santo na vida dos discípulos, mesmo antes de ele ascender aos céus e enviar lá em Atos o Espírito Santo. E logo depois disso, Pedro já estava abandonando e indo pescar. Pouquinho tempo depois disso. Então nós precisamos nos reativar constantemente. Amém? Se coloca em pé. Nós precisamos nos reativar constantemente. Precisamos, isso para a nossa vida espiritual é fundamental. Para a nossa vida espiritual, nós não conseguimos viver todo o tempo ativados. Nós temos que buscar o Espírito Santo. E aí vem o que se prega muito aqui também, pastor, que eu acho tremendo: o lugar secreto. O secreto é importante para isso. Ativados e reativados a constância do Evangelho, para que possamos viver constantemente no Evangelho do Senhor, possamos produzir para que o Senhor produza o que Ele quer através das nossas vidas, para que o fruto do penoso trabalho de Jesus na nossa vida não seja em vão. Nós precisamos buscar nos reativar todos os dias. Ele já nos salvou, a graça dele já nos alcançou, nós já somos libertos, já nascemos de novo. Mas nós precisamos disso, precisamos buscar a reativação. 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 O Espírito Santo, a presença dele, o lugar secreto, buscar se encher. Nós precisamos disso. Amém? Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nosso Senhor, clamamos a Ti, Senhor, para que Tu venha, Senhor, nos ajudar, Senhor, para que o Teu Espírito Santo venha nos auxiliar, Senhor, que Ele venha tocar a nossa vida nessa noite, Deus, porque precisamos, Senhor, ser reativados, Senhor, pela Tua presença, Deus. Ah, Senhor, é muito difícil viver nesse mundo, Deus. É muito difícil, tem tantas situações aflitivas, tem tantos problemas, tem tantas coisas que nós precisamos vencer, Deus. E, Senhor, se Tu não nos ajudar, se Tu não nos encher com a Tua presença, Deus, se Tu não nos ativar, Senhor, se Tu não nos reativar, nós, Senhor, sucumbiremos. Então venha nos ajudar, Espírito Santo. Venha nos ajudar, venha derramar sobre a nossa vida a Tua presença. Venha manifestar sobre a nossa vida a Tua presença. Ah, quando Jesus ele soprou sobre os discípulos a Tua presença, eles receberam e eles foram reativados naquele momento. Mas, Senhor, agora, Senhor, depois que Tu enviou o Espírito Santo, Senhor, Ele vive dentro de nós. Ah, Senhor, Tu não precisa mais soprá-lo em nós, porque Ele vive dentro de nós. Então nos ensina, Senhor, a buscarmos a Ele e, Senhor, nos reativarmos todos os dias, constantemente, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, toca a nossa vida essa noite, Deus. Aleluia. Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a Ti me achego. Ansiando oferecer algo de valor pra abençoar Teu coração. Quando a música esmorece e o resto desaparece,
mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. E a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. E a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. Amém? Vamos nos reativar todos os dias, buscar o Espírito Santo e nos reativar. Esse é o segredo da constância no Evangelho de Jesus. Amém? Aleluia. Coisa linda, né? Nós poder ver que o Senhor lhe constrói o rema. O rema, ele funciona da seguinte maneira: primeiro, nós somos tocados por uma palavra fala conosco, e aí dentro de nós aquilo é construído. Então o Senhor constrói dentro de nós uma palavra, e depois que Ele constrói, então aí nós tiramos ela para fora, e certamente a vida de alguém será alcançada. E nessa noite nós tivemos a oportunidade de ouvir o rema. Que privilégio nós podemos receber o rema. Nós somos muito felizes por poder estar nessa noite aqui, amém, irmãos? Glória ao nome do Senhor. Até eu brinquei com o casal agora, eu passei uma mensagem a eles. Parece que o Rogério estava ouvindo a nossa conversa de ontem. Mas glória a Deus, Deus é bom o tempo todo. Sexta-feira, não, sábado, irmãos. Sexta sim, tem sábado de oração, mas sábado à noite nós temos conferência, sábado e domingo. E foi mais ou menos assim, pastor Davi, nós conversando, e ele perguntou, eu perguntei a ele: ei, pastor, o que o senhor gostaria de falar nesses dias? Sabe, irmão, aquilo que está queimando no seu coração, está aí o nome. Saiu o nome aí da nossa conferência. Amanhã nós estamos indo para Juí. Tem uma escola lá com o pastor Davi. Quem fez o Iachará aqui sabe, o pastor Davi é um homem de Deus. Ele tem uma história muito tremenda. Nos Estados Unidos ele preparou muitas coisas e é um profeta do Senhor. Nós vamos receber demais mesmo. Sexta-feira então, sexta-feira sábado de oração, e sábado então, sábado e domingo nós vamos estar recebendo então o pastor Davi Santos. Pastor Felipe Vilela confirmou agora que ele vem em dezembro também. Então nós vamos ter aí 2 meses muito rico. Nós temos muita palavra aqui neste lugar, irmãos. Aquilo que é liberado aqui pelos irmãos também,
que sai daqui, certamente muitas vidas serão alcançadas. Ainda bem que a gente tem as nossas mensagens sendo transmitidas, né, e também sendo gravadas para que muitos possam ouvir. Certamente essa palavra ela vai rodar em muitos lugares, certamente nas nações. Amém, irmãos? Vamos em paz. Vamos orar então, despedir. Senhor, nós damos graças a Deus por essa noite. Deus, nós te agradecemos, Senhor, por estar no culto conosco, Senhor, e nos dar a oportunidade de cultuar o Senhor. Obrigado, Senhor, por receber a adoração e nos trazer de volta a palavra, Senhor. Muito obrigado pela tua doçura. Aleluia. Ore pelas mulheres que estão lá em Itajaí, estão lá também na conferência lá. E sexta-feira estão de volta aí. Deus abençoe em nome de Jesus. Sábado vai ter aqui um movimento aí, vai ter lanches e algumas coisas também bem legal aqui. Os meninos vão preparar aí em função dos jovens aí. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.